Nós vamos agora para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde, neste momento, os ministros estão se dirigindo aos respectivos lugares na expectativa para o cumprimento das formalidades que caracterizam o plenário do Supremo Tribunal Federal e o início dos julgamentos de hoje. Portanto, a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente avisos que podem ser repassados relativos a diversas questões, e aí a expectativa exatamente do pregão do primeiro processo a ser julgado na tarde desta quinta-feira. Claro que sempre presente também representante do Ministério Público Federal, Procuradora-Geral da República no caso, já havíamos se encaminhando ali para o início da sessão plenária de hoje. Como sempre, encerrando os trabalhos do semestre na expectativa desta sexta-feira, você acompanha ao vivo a sessão direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 27 de junho de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma retificação, observação, anotação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, participantes desta sessão, informo a todos que estão presentes neste plenário os alunos das seguintes instituições de ensino: Pontifícia Universidade Católica de Uberlândia, Minas Gerais, e da Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Esperamos que seja proveitosa essa sessão para todos. Senhores ministros, nós teremos os trabalhos de hoje no sentido da continuidade do julgamento da ação civil originária 444, que teve início na sessão de ontem, que teve suspenso o julgamento, e, na sequência, daremos, então, início ao julgamento da ação prevista na pauta, a ação 5794, de relatoria do ministro Edson Fachin, que aqui está, embora não participe desde primeiro, mas já atento à sequência dos julgamentos. Para a continuidade de julgamento, portanto, apregou a ação civil originária 444, procedente de Santa Catarina e relatada pelo eminente ministro Roberto Barroso, sendo autora desta ação o Estado de Santa Catarina. E, na sessão de ontem, o ministro Roberto Barroso, após o relatório e as sustentações orais, propôs a votação das preliminares, que foram rejeitadas, e segue-se, portanto, o voto do ministro, a quem confiro a palavra, para o julgamento de mérito. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, uma rápida questão de ordem, rapidamente. Na sessão passada, o ministro relator referiu que iria distribuir aos demais ministros um mapa para melhor compreensão da controvérsia. O que já foi feito. As partes não têm ciência desse mapa e eu solicito ao tribunal, se for possível, para que eu possa desenvolver o meu trabalho de defesa do Estado adequadamente, se pudesse ser distribuído também às partes, para que nós possamos acompanhar adequadamente o debate. Este é um dado dos autos, que apenas é um resumo para que nós possamos acompanhar. Se tiver que ser distribuído, doutor, acho que... Mas é um mapa extraído dos autos. Não tem problema em constatar dos autos, Vossa Excelência terá devidamente, mas isso é para encaminhamento dos votos. Mas eu agradeço a observação de Vossa Excelência. Deixa o registro. Ministro Roberto Barroso, com a palavra para a continuidade do voto de Vossa Excelência. Presidente, é um processo com muitos volumes e muitos mapas, tantos mapas que não foi possível digitalizar o processo de tão complexa que era a operação. No entanto, eu procurei trazer, vou juntar um longo voto analisando de maneira detalhada todas as questões, mas eu estou trazendo um voto bastante resumido para focar nas questões principais.
Apenas rememorando, trata-se aqui de uma ação em que o Estado de Santa Catarina postula a retificação da demarcação dos limites marítimos que foram definidos pelo IBGE para fins de pagamentos de royalties do petróleo. Entende o Estado autor que o critério adotado beneficiou indevidamente os estados do Paraná e de São Paulo. Portanto, esta é a questão, uma pretensão do Estado de Santa Catarina relativamente a direitos a royalties que teria pela exploração de petróleo no mar territorial. Eu começo observando, presidente, que a Constituição prevê, no artigo 20, parágrafo 1º, o regime jurídico dos royalties do petróleo e prevê uma compensação financeira aos estados pela exploração de petróleo e gás natural na plataforma continental ou no mar territorial daqueles estados que sejam confrontantes. Esta norma constitucional é regulamentada, embora a lei até seja anterior à Constituição, pela Lei 7.525, de 1986, que assim prevê no seu artigo 2º, para os efeitos da indenização calculada sobre o valor do óleo de poço ou de xisto bituminoso e do gás natural extraído da plataforma continental, consideram-se confrontantes com os poços produtores os estados contíguos à área marítima delimitada pelas linhas de projeção dos respectivos limites territoriais até a linha de limite da plataforma continental onde estiverem situados os poços. Portanto, a lei prevê a forma como se reconhece quais são os estados confrontantes daquelas áreas de exploração de petróleo. Já o artigo 9 dessa mesma lei, 7.525 de 86, prevê a competência do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer esta demarcação, em dispositivo que tem a seguinte dicção: caberá à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1. Traçar as linhas de projeção dos limites territoriais dos estados, territórios e municípios confrontantes, segundo a linha geodésica ortogonal à costa ou segundo o paralelo até o ponto de sua interseção com os limites da plataforma continental. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, é que a lei prevê expressamente que a competência para fazer esta projeção dos limites territoriais do Estado no mar é formalmente atribuída pela lei ao IBGE, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O decreto número 93.189, de 29 de agosto de 1986, regulamenta expressamente esta Lei 7.525 e prevê no seu artigo 4º: os limites dos estados e dos territórios serão projetados segundo a linha geodésica ortogonal à costa, enquadrando estas projeções às dos limites municipais. Como linha geodésica ortogonal não faz parte da rotina do nosso vocabulário, eu explico muito objetivamente. Linha geodésica significa uma linha que acompanhe a curvatura da Terra, mas em um mapa plano, ela é percebida como uma linha reta que liga dois pontos. E ortogonal significa que forma um ângulo reto, uma perpendicular. Portanto, traçam-se perpendiculares a partir da costa para se demarcar a divisa territorial dos estados. Portanto, nós estamos falando de divisas que são estabelecidas por linhas traçadas a partir da costa em ângulo reto. O decreto prevê 2 critérios para traçar as linhas de projeção dos limites territoriais dos estados confrontantes. O primeiro, que toma por base a linha de baixa-mar do litoral, e o segundo é o chamado método das linhas de bases retas. Qual o critério a ser utilizado no presente caso
que envolve o estado de Santa Catarina e os estados de São Paulo e do Paraná, figurando também como parte o IBGE. O artigo 3º do decreto 93.189 de 86, que regulamenta a lei, diz o seguinte: nos lugares em que o litoral apresente reentrâncias profundas ou saliências, ou onde exista uma série de ilhas ao longo da costa e em sua proximidade imediata, será adotado o método das linhas de bases retas, ligando pontos apropriados para o traçado da linha em relação à qual serão tomadas as projetantes dos limites territoriais. Portanto, havia 2 critérios. O primeiro critério, o da baixa-mar do litoral, e o segundo, o método das linhas de bases retas. O IBGE adotou o critério das linhas de bases retas, considerando que estavam presentes, no caso, as circunstâncias previstas no decreto de reentrâncias profundas ou saliências no litoral do Paraná. O Estado de Santa Catarina, na sua petição inicial, divergiu da adoção do critério das bases de linhas retas e pediu a aplicação do critério que tomava por base a linha da baixa-mar do litoral continental. A perícia realizada, todavia, concluiu que deve, aspas, ser adotado o método das linhas de bases retas ligando pontos apropriados, em relação à qual deverá ser traçada a projetante do limite territorial, devido à existência na costa local de reentrâncias profundas e uma série de ilhas em sua proximidade imediata, fecho aspas. Depois da perícia e durante a tramitação do feito, o próprio Estado de Santa Catarina passou a aceitar o uso das linhas de bases retas e, portanto, isso deixou de ser um ponto controvertido e a controvérsia, presidente, passou a girar sobre a fixação dos denominados pontos apropriados, que são marcações feitas na costa, a partir de onde se traçam as perpendiculares para demarcar a divisa territorial. Com base na atribuição que lhe deu a Lei 7.525 de 86, no artigo 9º, inciso 1, e no Decreto número 93.189 de 86, artigos 3º e 4º, o IBGE fixou os pontos apropriados no litoral. Estes são os pontos na costa, a partir dos quais são traçadas as linhas geodésicas ortogonais. A fixação desses pontos apropriados para a definição das linhas de bases retas não é, presidente, uma atividade banal, ela envolve um relevante grau de discricionariedade técnica, que foi atribuída por lei ao IBGE, que é uma entidade respeitada e reconhecida internacionalmente e que desempenha inúmeras competências públicas relevantes no Estado brasileiro. E, portanto, faz todo sentido que esta demarcação seja atribuída ao órgão técnico especializado. E digo eu, é a expertise técnica da Fundação IBGE que justifica o desempenho dessa competência e que, ao mesmo tempo, impõe deveres de autocontenção ao Poder Judiciário. Como já tenho dito em outras ocasiões, escolhas políticas do Congresso e discricionariedade técnica da administração pública impõem a juízes e tribunais deveres de autocontenção. O Judiciário não é o órgão com maior capacidade institucional para decidir questões dessa natureza e somente deve intervir em casos de inobservância do devido processo legal ou quando ocorra ilegalidade, ou seja, hipótese de manifesta falta de razoabilidade. E mais, uma alteração desses critérios impactaria não apenas o caso concreto, mas todos os pontos apropriados fixados ao longo de todo o litoral brasileiro. Tal possibilidade, como é intuitivo, multiplicaria conflitos entre entes federativos
que também poderiam requerer revisões de suas linhas projetantes. Aí está um dos dois principais elementos de inconformismo do Estado de Santa Catarina. Segundo o Estado autor, os pontos apropriados deveriam ser fixados com base no Decreto 1290, de 21 de outubro de 1994. Afirma verazmente que essa conclusão foi respaldada pelo laudo pericial e por estudos técnicos da Marinha. Digo eu, a despeito da consideração que merece tal argumento, ele enfrenta duas ordens de objeções. A primeira, este decreto, que não traz qualquer referência à distribuição de royalties de petróleo, tinha por objetivo determinar o traçado dos limites exteriores do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental. De fato, este decreto invocado pelo Estado de Santa Catarina, ele foi editado em função de outra lei, que não a dos royalties do petróleo, a Lei 8.617, de 93, que dispõe precisamente sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros. Aliás, quem ingressar no site planalto.gov.br da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que é o órgão que consolida e divulga a legislação federal em geral, observará que logo abaixo da Lei 8.617, a primeira remissão que é feita é precisamente ao Decreto 1290 de 94, deixando claro que aquele decreto foi editado para dispor sobre plataforma continental e mar territorial e não para dispor sobre distribuição de royalties de petróleo. A segunda objeção do Estado de Santa Catarina, a segunda objeção à prevalência da tese do Estado de Santa Catarina de aplicação do Decreto 1290 de 94, é que ele foi expressamente revogado por outro, pelo Decreto 4.983 de 2004, que, explicitando o que foi afirmado acima, continha um artigo 4º com a seguinte dicção, aspas, as linhas de base retas e normais, conforme definidas neste decreto, devem ser exclusivamente usadas como origem para o traçado dos limites exteriores do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental, cujos conceitos estão especificados na Lei 8.617. Portanto, este decreto 1290 de 94, ele foi revogado, mas o decreto original de 86, em que se baseou o IBGE, jamais foi revogado. E o ato revogador do decreto 1290 explicita que ele não se destina a fornecer critérios para royalties, mas sim para fins de direito internacional, permitir a demarcação dos limites do mar territorial brasileiro. Este decreto 4.983 de 2004, que revogou o 1290, em que se baseia Santa Catarina, foi igualmente revogado por decreto posterior, que disse a mesma coisa. Esses critérios servem apenas para fins de direito internacional. Em conclusão, portanto, presidente, os pontos apropriados, ou seja, as marcações na costa, a partir das quais se traçam as perpendiculares das divisas, devem ser aqueles fixados de longa data pelo IBGE, em data bem anterior a este litígio, em razão de sua expertise técnica, por estar dentro do quadro da legalidade vigente e por não padecer de falta de razoabilidade. Portanto, há duas questões importantes em discussão aqui. A primeira, a de saber se os pontos apropriados na costa foram demarcados adequadamente pelo IBGE. E a esta indagação, presidente, eu estou respondendo afirmativamente e, portanto, considerando correta a demarcação feita pelo IBGE
que já vigora de longa data, como disse, afeta todo o território nacional e foi feita com uma expertise técnica que eu acho que o Judiciário não tem capacidade institucional para examinar e reverter. Porém, presidente, há um segundo ponto na demanda de Santa Catarina em que eu penso que o Estado autor tem razão. E passo a explicitar qual é esse ponto. Ao fazer a projeção das linhas ortogonais, das perpendiculares, a partir desses tais pontos apropriados, o IBGE utilizou arbitrariamente, a meu ver, critério não previsto em lei em detrimento do Estado de Santa Catarina. A impropriedade se verificou na extensão da projeção marítima das divisas do Paraná até a altura da plataforma continental, quando, em verdade, as linhas ortogonais se cruzavam bem antes. E aí, isso já pode ser verificado no mapa que distribuí. As linhas ortogonais são as linhas em vermelhas, traçadas corretamente, e a demarcação que o IBGE fez é esse triângulo que se encontra em amarelo. O IBGE procura justificar o critério que adotou, mas reconhece que se trata de solução que, abro aspas, porque consta do relatório do próprio IBGE, pode ser considerada arbitrária, fecho aspas, e que, abro aspas de novo, carece de respaldo legal, fecho aspas, e, abro aspas de novo, parte de uma premissa que não se encontra perfeitamente caracterizada, a da garantia da projeção integral das unidades da Federação na plataforma continental. E, posteriormente, em nota explicativa para a imprensa, o IBGE reconheceu que se tratava de uma solução alternativa e sem amparo legal. Basicamente, o IBGE fez o seguinte: ao constatar que as ortogonais originadas dos pontos apropriados marcados no litoral se cruzavam a apenas 140 quilômetros da costa, isto é, bem antes das 200 milhas, o IBGE abandonou o critério legal, traçou uma perpendicular até o ponto das 200 milhas e estendeu a divisa do Paraná até lá. Vale dizer, abandonou o critério legal e criou um critério próprio, que, a meu ver, afetou os direitos do Estado de Santa Catarina. O fato de as ortogonais se cruzarem antes do marco das 200 milhas decorre das circunstâncias de que a costa do Paraná tem apenas 90 quilômetros. Ao reparar o que considerou uma injustiça, entre aspas, criou uma maior, em detrimento de Santa Catarina. Até porque, a prevalecer essa orientação do IBGE, todos os estados da Federação, então, poderiam reivindicar terem um ponto de projeção a 200 milhas. Portanto, eu penso que o IBGE, ao ver que as linhas se cruzavam antes das 200 milhas, em vez de seguir o critério legal e demarcar no ponto de cruzamento das linhas ortogonais a fronteira marítima do Paraná, eles abandonaram o critério legal e traçaram uma perpendicular até as 200 milhas e de lá fizeram um triângulo de volta, que é esse que está amarelo. A aplicação do critério legal, portanto, presidente, eu aqui, antes de tratar de um novo ponto, estou dizendo que não merece prevalecer este critério não previsto em lei. Eu, então, já tendo reconhecido isso e nas tentativas de acordo, já pedi ao engenheiro do IBGE, que está até aqui presente, doutor Marcelo, que fizesse uma proposta alternativa que submeti aos estados. O Estado de São Paulo aceitou, o Estado do Paraná aceitou, mas o Estado de Santa Catarina estava irredutível nas discussões. A aplicação desse critério legal, que é o do traçado da linha vermelha, com as ortogonais se cruzando antes das 200 milhas, gera uma área de sobreposição
das divisas de São Paulo e Santa Catarina. A solução prevista pelo direito brasileiro e já adotada em relação aos municípios, nesses casos, é a partilha por igual de royalties que eventualmente venham a ser devidos por campos encontrados na região em que haja superposição. Portanto, como a linha de São Paulo e a linha de Santa Catarina se cruzam em algum ponto, há uma área de sobreposição e todos já haviam aceitado isso, nessa área haverá uma divisão dos royalties de petróleo. Portanto, presidente, e agora chegando ao dispositivo da minha decisão, o processo é altamente complexo e com muitos detalhes. Eu apenas estou abreviando uma discussão longa, mas o meu voto é bem detalhado. Mas acho que esses são elementos suficientes para a compreensão dos colegas. Eu, portanto, presidente, diante do exposto, eu estou julgando parcialmente procedente o pedido do Estado de Santa Catarina para determinar que o IBGE refaça o tratado das linhas projetantes dos limites territoriais dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo sobre o mar para fins de percepção de royalties de petróleo, utilizando o método das linhas de bases retas e tomando como pontos apropriados aqueles já fixados pela Fundação, mas sem garantir a projeção dos limites do Paraná a 200 milhas. E, como consequência disso, estou condenando os estados réus a ressarcirem o Paraná pelos royalties de petróleo que os beneficiaram durante o período em que vigorou esta marcação que estamos considerando inadequadas. Na proposta de acordo, presidente, só para dar ciência ao tribunal, eu havia proposto, com a concordância do Paraná e de São Paulo, mas não de Santa Catarina, que todos os novos royalties de petróleo, para que os estados não tivessem que desembolsar recursos nesse momento, que os novos royalties fossem direcionados para ressarcir Santa Catarina. Mas, evidentemente, como não houve acordo, eu estou simplesmente condenando ao ressarcimento. Eu apenas indagaria, Vossa Excelência, se, ao determinar que o IBGE refaça exatamente dentro do que acaba de afirmar, utilizando-se dos pontos, fazendo-se a projeção marítima nos termos fixados e já determinando este pagamento, se não haveria algum choque, pois então, ou se não seria o caso de, no primeiro momento, se fazer essa fixação para que depois se possa ter uma decisão nesse sentido. Eu entendi. A opção que eu fiz foi para não produzir uma sentença condicional, uma decisão por eventualidade, eu já estou dizendo que os recebimentos indevidos deverão ser ressarcidos. Quem recebeu indevidamente deverá ressarcir. É claro que na demarcação, se a execução concordar ou convergir para o ponto de que o recebimento indevido foi zero, aí não haverá condenação nenhuma. Mas eu acho que na decisão de conhecimento, nós já precisamos fixar. E no caso de Santa Catarina, do Paraná, não há nenhuma dúvida de que houve. No caso de São Paulo, provavelmente não houve. Mas seja como for, para não produzir uma decisão condicional, eu estou dizendo que da demarcação, quem tiver recebido indevidamente deverá ressarcir. Se a conclusão for pelo retraçamento das linhas zero, será zero. E a última parte da decisão é que nas áreas, e que já havia concordância das partes, e que só envolve São Paulo e Santa Catarina, na área de sobreposição entre as linhas projetantes dos limites territoriais de Santa Catarina e de São Paulo, traçadas como determinado acima, os respectivos royalties devem ser divididos igualmente entre os dois estados. Estou considerando que houve sucumbência recíproca e aí estou fixando as regras. Portanto, basicamente, presidente, em conclusão, as bases, os pontos apropriados do IBGE estão sendo considerados corretos, o modo como foram traçadas as ortogonais estou considerando incorretos, determinando ao IBGE que refaça, e a consequência deste refazimento será o ressarcimento a Santa Catarina pelo que tenha sido recebido de forma indevida. E
Com isso, eu espero ter conseguido contar uma história que durou muitos anos e altamente complexa de uma forma tão simples quanto possível, sem sacrificar as alegações de todas as partes. É como estou votando, presidente, e, portanto, para quem estiver com o mapa na mão, nós paramos no primeiro triângulo vermelho, como sendo o marco da divisão do Paraná, e o restante em parte Santa Catarina e parte São Paulo. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, por favor. Se os colegas que votam antes de mim consentirem, estimo ter vista do processo. Pois não. Senhor presidente, só queria fazer uma observação que, nesses casos, eu tive a oportunidade de julgar a demarcação de terras entre estados, porque isso é da nossa competência, porque há conflito entre estados. Na verdade, o ministro Barroso estabeleceu o andebeato e deixa para liquidação certamente Mas o agora, quanto. com o pedido de vista, acho que podemos aguardar, não é, ministro? Não ia votar, Se estiverem de acordo os senhores ministros, esse tipo de... se os senhores ministros estiverem de acordo, eu então proclamaria que, após o voto do ministro relator, que julgou parcialmente procedente a ação, pediu vista dos autos, o ministro Marco Aurélio, aguardo os demais. Agradecendo, portanto, apregou de imediato para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.794, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro Edson Fachin, sendo autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo na Pesca e nos Portos, também autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e outro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiente e Áreas Verdes, autora também a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, a Central das Entidades dos Servidores Públicos, a Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, FENEPOS-Petro, autora ainda a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas no Brasil, autora a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadoras de Mesas Telefônicas, FENATEL, é autora ainda Sintur, Confederação Nacional de Turismo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a Federação Nacional de Guias de Turismo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística, a Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores na atividade profissional dos empregados na prestação de serviço de segurança privada de monitoramento, ronda monitorada e de controle eletroeletrônico e digital, sendo interessados Presidente da República e outros, e diversos amici curia. Eu daria notícia, talvez, ministro Fachin, que, a despeito de ter apregoado uma ação, a ação 5.794, Vossa Excelência fez a pensar várias outras, acho que estamos julgando todas elas. E, portanto, inicialmente, eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, após o que farei o convite aos advogados, na forma aqui inscrita, em cada qual, para o julgamento da matéria. Vossa Excelência tem a palavra, portanto, inicialmente, para o relatório. Pois não, senhora presidente. Eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, advogados e advogadas que estão presentes a esta sessão. Senhora presidente, como teremos inúmeras sustentações orais, vou procurar abreviar o relatório, eis que
sem embargo de revelar-se uma matéria de imensa repercussão, a questão de fundo vou procurar sumariá-la para que possamos aurir das sustentações orais as contribuições que já foram também aportadas aos autos e, precisamente, tendo em vista a repercussão e a relevância do tema, é que entendi prudente e razoável que as entidades que se apresentaram para ser habilitadas como uma miticure pudessem assim fazê-lo, eis que esse tribunal terá a oportunidade, por seu colegiado, de examinar e responder à questão central, que é precisamente saber se estamos diante de uma inconstitucionalidade ou não. E daí a relevância de que se forme, nesta matéria, de modo especial, o contraditório do modo mais amplo possível. Por isso, feita essa breve introdução, à guisa de relatório, apenas como ponte para aurirmos as sustentações orais, senhora Presidente, eu digo em síntese que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo na Pesca e nos Portos ajuizou a apresentação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar, cujo objeto é a redação dada pela Lei 13.467, de 2017, a diversos artigos da CLT, mais precisamente artigos 544, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação, que foi aprovada, como sabemos, pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, que se refere especificamente ao tema da contribuição sindical. A requerente assevera, em suma, a inconstitucionalidade da norma impugnada por suposta violação dos artigos 146, incisos 2º e 3º, 149 e parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil. O que sustenta a requerente? Que seria necessária lei complementar e norma específica para promover alterações na regulamentação da contribuição sindical e que a alteração legislativa promovida desrespeitaria direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, eis que os sindicatos têm o dever de assisti-los juridicamente e que tal direito ficaria desatendido. Aduz ainda a requerente, e nessa breve síntese que faço, que haveria ferimento ao princípio da proporcionalidade, pois o Estado teria legislado de maneira abusiva na hipótese. Em 20 de outubro de 2007, os autos foram por mim encaminhados à presidência do Supremo Tribunal Federal para a verificação da eventual prevenção do ministro Luiz Roberto Barroso, em virtude da relatoria da ação direta de inconstitucionalidade 5766, que precedeu a essa que estou a relatar agora. E, como por evidente, pelo relato que eu estou a fazer, a presidência, Vossa Excelência, presidente, entendeu, pela não caracterização da conexão, nem da continência entre essas duas ações diretas, a 5766 e a 5794, e determinou a restituição dos autos a esse relator em decisão publicada em 26 de outubro de 2017. A seguir, em 23 de novembro do ano pretérito, adotei o rito previsto no artigo 12 da Lei 9868, a fim de possibilitar ao Supremo Tribunal Federal a análise definitiva da questão e, na mesma data, solicitei informações e manifestações legalmente previstas. Vou me escusar de sintetizar todas, presidente, mas me refiro que veio aos autos a Câmara dos Deputados, defendendo a constitucionalidade da norma, portanto, em sentido oposto da requerente, veio aos autos o Senado Federal prestando informações, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido como preliminar e no mérito, consignando que a norma teve regular trâmite legislativo, veio a Presidência da República
afirmando inexistir qualquer inconstitucionalidade material na opção política tomada pelo Congresso Nacional. A Advocacia Geral da União também argumentou pelo não conhecimento desta ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em cuja manifestação reproduzo o trecho nesse relatório. Também solicitei informações ao Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que remeteu ofício prestando as informações que sumariam no relatório, e em 21 de fevereiro de 2018, esgotados os prazos legais, solicitei à presidência desse tribunal, a Vossa Excelência, data no calendário de julgamento. Habilitaram-se, como já disse, acolhi os diversos pedidos na condição de amici curiae de um conjunto expressivo de entidades, e eu as nomino todas as entidades que requereram e tiveram seus pedidos deferidos, que estão aqui mencionadas no relatório e também estão na publicação da pauta dessa sessão, e me escuso de fazer a nominata. Registro também que me foram distribuídas por prevenção e encontram-se apensadas a esta ação 17 outras ações diretas de inconstitucionalidade. E menciono todas aqui referidas, e há uma ADC de número 55, que, por evidente, na relação de continente e conteúdo da matéria suscitada, aqui também determinei o apensamento. Faço referência a essas ações que foram aforadas, protocoladas, inclusive as ADI 5912 e 5913, e que guardam objeto outras alterações também, mas que também se reportam, essas e as demais, à contribuição sindical e à sustentação de que tem natureza tributária e que parte das receitas dessas requerentes se destinam também aos cofres da União, de modo que entendem que deva ser respeitado o conjunto dos artigos 146 e 149 da Constituição, que exigem lei complementar e específica para tratar da matéria. Portanto, estou me referindo a essas demandas que, como disse e repito, aqui enumero, também a demanda proposta pela Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas nas Cooperativas do Brasil, 5923, as ações propostas pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviço, Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Ambiente e Áreas Verdes. Faço também referência à ação proposta pela Confederação Nacional de Turismo, 5859, e demais entidades que progressivamente neste trâmite requereram a sua admissão na condição de amici curiae, como também requereu, na condição de autora, na ADI 5865, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a inconstitucionalidade que está aqui em debate. Também a autora se apresenta a Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo, ADI 5812 e 5813, a Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação dos Notários e Registradores, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e outras entidades que nomino, que requerendo sua admissão como amici curiae na ação direta de constitucionalidade 5813. A ADI 5887 foi aforada pela Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça no Brasil. A 5810 foi ajuizada pela CESP, Central das Entidades de Servidores Públicos, e nesta diversas entidades requereram e tiveram deferida a sua condição de amici curiae. A
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística propôs a ADI 5818. Nela também diversas entidades requereram sua admissibilidade como a Miticuri. E assim, senhora presidente, eu sigo nominando ação por ação a respectiva autoria, quem se habilitou como a Miticuri e, portanto, faço essa minudência que se encontra no relatório, cuja publicação eu determinei, e a ADC, a qual me referi, que é a única ADC que está conexa a todas essas ADIs, foi proposta pela ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Eu estou também dizendo, e já concluindo o relatório, que a relevância jurídica e social da matéria é evidente e se revela pujante diante do volume de ações diretas ajuizadas, versando acerca da contribuição social. Avultam, ademais, os diversos amici curiae admitidos nos feitos, os quais aportaram robustas contribuições. E indico também outras demandas que têm vasos comunicantes com essa, mas que cuidam de uma outra matéria, que, aliás, é o item seguinte da pauta, que trata do contrato de trabalho intermitente. São outras ADIs que aqui apenas faço referência, mas que não constam, obviamente, deste relato. Estou a dizer, portanto, em sumo, senhora presidente, que distribuída esta primeira ação, adotou-se o rito do artigo 12 da Lei 9868, o processo foi incluído em pauta, indiquei preferência nos termos do artigo 129 do regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, e é o que está em pauta para o julgamento, é a síntese do relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência e, inicialmente, convido as partes a falar. Como há um número grande, os advogados fizeram uma composição e, portanto, vou chamar na ordem que me foi apresentada, cada um dispondo de 4 minutos para a sua apresentação. Como nós não temos isto aqui no relógio, vai se marcar 5 minutos, portanto, a não ser nos casos, claro, em que é o próprio autor da ADC, ABERT, que falará. Doutor Edson Martins Areias, que já está na tribuna, tem, portanto, Vossa Excelência, o prazo de 5 minutos para fazer a sua exposição na composição com seus colegas. Está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Devido à exiguidade do tempo, deixarei de nominar individualmente cada insígne ministro que compõe esta Corte. Saúdos em nome de sua presidente, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, e os demais integrantes, a nossa Procuradora-Geral da República, os procuradores que atuam em nome do Estado Nacional, meus caros colegas que exercem o sagrado munus da advocacia, e me dirijo especialmente a estes estudantes que, com os demais cidadãos, acorrem a esta casa na busca de justiça. Escrevi a Lures que, se falhar o ensino da engenharia, alguns prédios tombarão. Se falhar o ensino da medicina, alguns ou muitos morrerão. Mas se falhar o ensino do direito, tudo virá por terra, não haverá solução. Houve tempo, permita-me devagar, ministro Lewandowski, em que eu, dedicado às ciências exatas, achava que o progresso de um país se fundamentasse no domínio da tecnologia. Não. O progresso de uma sociedade se mede pela sua capacidade de distribuir justiça.
Dado a exiguidade do tempo, fiz um roteiro para domar este coração velho. Embora digam que il cuore non invecchia mai, invecchia sim, envelhece. A presença, já foi dito pelo ministro Fachin, em seu brilhante relatório, da relevância jurídico-social desta matéria posta a julgamento. A própria capacidade das entidades sindicais em mobilizar esta corte já exemplifica a importância que lhe foi consignada pelos constituintes, não só os de 88, não só os brasileiros, mas do restante do mundo. Os esmerados pareceres da Procuradoria-Geral da República, dos insignes juristas da Advocacia-Geral da União e das casas legislativas enriquecem o debate, malgrado divergirmos de suas conclusões. Disse que, para nos seguir, incondicionalmente, basta a nossa própria sombra, a qual raramente vemos e jamais ouvimos. No que concerne à inconstitucionalidade da lei impugnada, apontam-se nos autos, em apertada síntese, as razões expendidas e os gravames à letra, ao sentido e ao alcance da Carta do Brasil. Encurto nosso trabalho. Primeiro, o fator de que jura novit curia. A Corte conhece o direito. Nós só chegamos aqui não para reproduzir o que já foi dito na exordial, nas manifestações posteriores, mas talvez gizar alguns aspectos que não tenham sido bem discutidos. E, nesse sentido, os nossos colegas, há um tributarista, há um outro que por muitos anos foi custos juris, que é mais do que ser custos legis, o guardião do direito. Nessa senda, dizemos que há pouca controvérsia, ministro Fux, quanto à natureza tributária dessa contribuição sindical. Não importa o nome juris, o que importa são os seus efeitos, são a sua formulação. O artigo 149 da Magna Carta qualifica... Peço que Vossa Excelência conclua. Concluindo? Sim. Deus do céu. Cessaram. Eu pediria Vossa Excelência, por favor, a vênia de Vossa Excelência, porque muito mais haveria de ser dito. Peço emprestada as palavras de um livro aqui. Mais do que transgredir, não deste, mais do que transgredir uma regra, é danoso transgredir um princípio. O que se pretende no que tange aos dispositivos impugnados na lei? Disse que o desiderato é beneficiar os trabalhadores. O que ganha o salário mínimo deixará de desembolsar 80 centavos por dia. Em consequência, deixará de gozar da assistência judiciária. Doutor Edson, eu preciso que Vossa Excelência conclua, por gentileza. Lamento. Devemos aperfeiçoar as instituições, despir-nos de qualquer preconceito. Lá fora, há quem diga que, pelas deficiências do Congresso, devíamos fechá-lo. Só para terminar, e terminando, Excelência. Pois não. Esta contribuição sindical taxada
de fascista, mereceu ser esculpida no ordenamento jurídico nacional. E aqui vão me ajudar, porque o Comitê Sindical, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, assim não acha. Qual foi a convenção, nobre colega? Ajude-me. A Convenção 98 por favor. Diz que não há, nem nos outros países, nem em lugar nenhum, que o Estado pode, sim, impor contribuições sindicais aos seus cidadãos. Perdoem-me, e os meus colegas haverão de completar o raciocínio que a gente não pôde concluir. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Robson Maia Lima a se pronunciar. Vossa Excelência tem até 5 minutos para fazer a sua manifestação. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel, eu saúdo a doutora Raquel e todos, aproveito para saudar todas as mulheres aqui presentes, saúdo os ministros desta Suprema Corte, os funcionários, advogados, e digo que minha sustentação oral cumprirá rigorosamente o tempo, porque ela enfrentará 2 pontos, e ministro Fachin, eminente relator, eu gostaria, e está acostado aos autos num parecer alentadíssimo do professor Paulo de Barros Carvalho, que é o enfrentamento, além do artigo 150, parágrafo 6º, a que fez referência Vossa Excelência, também o 146, inciso 2 e 3, mas nós nos esquecemos aqui do artigo 113. Não devemos nos esquecer, e chamo muito a atenção, até porque são processos de fundamentação não vinculada que estão em julgamento aqui nesta Corte. O artigo 113 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido no nosso ordenamento pela Emenda Constitucional 95 de 2016, portanto, 1 ano antes da reforma trabalhista, diz o seguinte, abro aspas, a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória, mexendo, portanto, com o lado da despesa, ou renúncia de receita, deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O processo legislativo, do qual resultou a Lei 13.647, de 2013, não tem estudos de impacto financeiro, nem orçamentário, relacionado ao fim ou à facultatividade desta contribuição sindical prevista no artigo 8º, inciso 4º. Portanto, o processo legislativo está eivado de nulidade. E olhe, senhores ministros, senhora procuradora, que não é um requisito solto esse estudo de impacto orçamentário e financeiro. Ele faz parte, exatamente, de uma eventual outra forma de compensação, caso algum tributo precise ser retirado, precise ser alterado do ordenamento jurídico. Todos aqui já conhecem aquele artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, de certa forma, também trata da mesma matéria, de estudo de impacto financeiro e orçamentário, seja para compensar a renúncia de receita, seja para absorvê-la no poder público, mas lá no artigo 14, e eu vou pegar bem aqui a redação, no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é mais restrito. Lá está dito que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária, e aí sai nominando anistia, remissão, redução de base de cálculo, redução de alíquota, crédito presumido, quer dizer, instrumentos próprios para se mexer numa regra matriz de incidência tributária. A emenda constitucional 95/2006, diferentemente do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é infraconstitucional, disse não. Qualquer medida que implique renúncia de receita, sentido lato, portanto, inclui exercício ou não de competência tributária, é um dispositivo de natureza constitucional, senhores ministros, que pelo artigo 106 do ADCT tem vigência de 20 anos. Vigência de 20 anos.
Logo em seguida, portanto, a este dispositivo vem com o mesmo Congresso, com a mesma Presidência da República, vem a Lei 13.467, e aí, sem, portanto, entrar por uma emenda constitucional, que talvez fosse o campo, podia gerar outras discussões, mas não essas que estão aqui. Por uma deficiência, portanto, do Parlamento, por lei ordinária, e eu fui pesquisar, agora entro no segundo ponto, que é a questão da facultatividade, fui pesquisar em Aliomar Balieiro, que foi ministro desta Casa e foi constituinte em 46, fui pesquisar em Geraldo Taliba, fui pesquisar em Ricardo Lobo Torres, do Rio de Janeiro, fui pesquisar em Alcídio Jorge Costa, da nossa USP, das nossas arcadas, fui pesquisar no professor Paulo de Barros Carvalho, que trouxe a esta ação, um alentado parecer, e não encontrei nenhuma forma, a não ser quando nós discutimos aqui neste Supremo a questão da diferença entre taxa e preço público, a questão da facultatividade e a questão da obrigatoriedade. Não encontrei uma forma existente no ordenamento jurídico que mantivesse a forma de tributo e cortasse a compulsoriedade. Doutor Robson, o tempo acabou. Eu gostaria de que Vossa Excelência... Eu encerro, Excelência, dizendo que este ponto também faz ferir o artigo 3º, que faz ferir o artigo 146, 3A da Constituição, que logo no início diz que cabe à lei complementar definir tributo, e quem está definindo tributo é o artigo 3º do CTN, que diz que tem que ser prestação compulsória e não facultativa. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Luiz Antônio Camargo de Mello a se pronunciar também pelo prazo máximo de 5 minutos, e tem a palavra a Vossa Excelência. Agradeço, senhora presidente. Saúdo a Vossa Excelência, saúdo os senhores ministros, saúdo a senhora ministra, saúdo a senhora Procuradora-Geral da República. Falo em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística, entidade filiada à Central dos Sindicatos Brasileiros. Durante o período, ministro Fux, em que tramitou o projeto de lei que veio a nos trazer a Lei 13.467, participei de algumas discussões e me questionei durante bastante tempo se aquela proposta, ministro Fachin, trazia efetivamente o condão, ou nos daria o condão de extinguir a contribuição sindical, ou melhor, a compulsoriedade da contribuição sindical. Pensei, refleti e cheguei à conclusão que a proposta efetivamente não era essa. Ao final, depois de um debate em que participei na faculdade onde eu leciono, o Centro Universitário IESB, em que ouvi o deputado Rogério Marinho, relator desse processo no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, afirmar com todas as letras, 70% dos sindicatos desapareceriam a partir do momento em que a lei entrasse em vigor. Passei a acreditar, então, e tenho motivos para isso, que o objetivo final não era efetivamente atacar a contribuição sindical compulsória, mas sim as entidades sindicais. O objetivo era deixar as entidades sindicais absolutamente sem condições de cumprir com a obrigação definida no texto da Constituição da República. Infelizmente, cheguei a essa conclusão. E ouvi de um interlocutor há poucos dias, essa semana, a seguinte pergunta: não podemos, então, fazer nenhuma mudança? Óbvio que podemos. Óbvio que as mudanças são necessárias, mas não de forma abrupta, não da forma como foi feita, deixando praticamente do dia para a noite as entidades sindicais sem fonte de custeio, porque é efetivamente o que está acontecendo. Eu gostaria de abordar rapidamente, não quero ultrapassar o tempo, mas eu gostaria de abordar duas situações. A primeira situação vem desse sistema que o legislador constituinte garantiu, registrou e aceitou como bom e como valioso. Não vamos discutir aqui o mérito, não é a nossa discussão no momento. Mas esse sistema estruturado na garantia da participação das entidades sindicais, no sindicato único, no sindicato por categoria, na defesa de todos os integrantes da categoria e não apenas dos sócios, na participação obrigatória em todo o processo de negociação coletiva e
também no sistema de contribuição, ou seja, em um sistema de custeio que, se retirado, faz ruir todo o sistema garantido pelo legislador constituinte de 1988. E é isso que nós estamos vendo. Não é possível retirar a fonte de custeio e mais, além de manter, não poderia ser diferente, porque lei ordinária não poderia alterar a Constituição da República. Além disso, aumenta a responsabilidade das entidades sindicais, porque determina, a partir desse momento, a efetiva prevalência do negociado sobre o legislado. Essa foi a grande linha de argumentação. E como é que pode se conseguir o negociado sobre o legislado, o fortalecimento das entidades sindicais? É praticamente obrigatório. Como é que nós chegamos, então, a esse desiderato, se nós retiramos a fonte de custeio das entidades sindicais? Não é possível. E é isso que está acontecendo. Ainda tenho 1 minuto, tentarei concluir dentro desse tempo, senhora presidente, com todo respeito. Há um outro detalhe importante, e está apontado, ministro Luiz Edson Fachin, na ADI 5818, que é da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias, em geral e logística. Trata-se da seguinte situação que já vem sendo discutida nesta Suprema Corte. A parte final do inciso 4º do artigo 8º da Constituição da República, inciso que cria mais uma contribuição, a contribuição chamada de confederativa, a parte final, independentemente daquela contribuição já prevista na lei, exatamente o que estamos discutindo, ministro Marco Aurélio, a contribuição sindical. Esta parte final, em vários julgados desta Corte, já está decidido, e vem sendo decidido, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, em decisões de turmas ou mesmo em decisões monocráticas. Essa parte final, esta Corte já decidiu. É uma norma auto-aplicável, é uma norma de eficácia plena, decisões desta Corte. Norma auto-aplicável, norma de eficácia plena, deveria merecer ao menos uma emenda constitucional para modificá-la. Não foi isso que o legislador ordinário Vossa Excelência, por gentileza, na Câmara dos Deputados fez. Estou concluindo, senhora presidente. Agradeço a atenção e espero, sinceramente, que sejam declaradas a inconstitucionalidade dos dispositivos que estão sendo atacados pelas inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor José Eymar Loguércio a se manifestar. Vossa Excelência também terá até 5 minutos e está com a palavra. Obrigado. Senhora Presidente, senhora Ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhora Procuradora, também com 5 minutos, tentarei ser brevíssimo nas minhas considerações. Vou começar dizendo a Vossa Excelência que também não tenho nenhuma simpatia pela contribuição sindical. Mas nós não estamos aqui tratando de simpatias ou antipatias, né? Nós estamos tratando de um tema constitucional da mais absoluta relevância, que é o sistema de financiamento sindical. O que está em discussão aqui é o nosso modelo constitucional tem como premissa que os sindicatos representam categorias profissionais e categorias econômicas. Não representam exclusivamente seus associados. Essa tradição do nosso sistema sindical, antes da Constituição de 88 e depois constitucionalizado no artigo 8º, faz com que o sistema tenha como premissa que os sindicatos cumprem um ônus de representação nas negociações coletivas, como já disse o meu colega que me antecedeu, no sistema de também assistência para associados e não associados, mas é especialmente em relação à sua atividade de representação de categoria que há necessidade de uma contribuição que não seja meramente facultativa ou que não esteja na dependência de um interesse individual para que ela se materialize. Primeiro, já foi dito aqui da questão da natureza dessa contribuição, natureza tributária. Será a primeira contribuição que até então era facultativa, até então era obrigatória, e passa a ser facultativa.
A se chegar a essa conclusão, a facultatividade aqui deveria estar na dependência de uma deliberação da própria categoria, porque ela é a destinatária da contribuição nos termos do artigo 149. Mas ainda não é disso que se cuida. Quero chamar a atenção aqui de Vossas Excelências para um autor americano que frequentemente é também aqui citado, não por questões propriamente do mundo jurídico, mas por questões do mundo econômico, que desenvolve a chamada teoria do carona. É o Mancur Olson, um excelente livro sobre a teoria das ações, e ele desenvolve um raciocínio que serve para a nossa questão aqui, porque ele vem dizer que defende esse autor que os benefícios coletivos que são providos por entidades como os sindicatos, por exemplo, ele faz um estudo, um capítulo específico dos sindicatos, não podem ser providenciados individualmente. Daí a necessidade de se manter alguma compulsoriedade para evitar que prevaleça o mero interesse individual. E ele diz, isso é para proteger os benefícios coletivos. Nas palavras do autor, aspas, o membro individual do sindicato, como o indivíduo que paga impostos, não terá condições de providenciar sozinho o fornecimento do benefício coletivo. Mas, quer ele tenha ou não tentado fazer com que esse benefício fosse provido, irá obtê-lo de qualquer forma, se for provido por outros. O membro do sindicato, como o pagador de impostos, não tem nenhum incentivo para se sacrificar mais do que é forçado a sacrificar. A lógica, portanto, de uma compulsoriedade na contribuição, ela tem a ver com a importância do sindicato na atuação coletiva, especialmente na negociação coletiva. É para que ele possa enfrentar, do ponto de vista de alguma simetria em relação ao empregador, sem que dependa disso de uma espontaneidade na contribuição. A contribuição decorre do efeito erga omnes das convenções e dos acordos coletivos. Romper essa lógica é também romper com o que está na Constituição Federal acerca do efeito erga omnes das convenções e dos acordos coletivos, com enorme risco, inclusive, para o próprio sistema. Na medida que o nosso sistema, tendo na Constituição uma representação de categoria, na prática teríamos uma representação exclusivamente de sindicalizados ou de contribuintes, o que vai exatamente na lógica contrária ao sistema sindical que nós empregamos. Por fim, já encaminhando para a conclusão, e também para esgotar o tema, se pudesse ir além nessa matéria e pudesse dizer, não é possível que se faça uma autorização, essa autorização há de ser, como tem insistido e como está nos memoriais, em vários documentos, há de ser coletiva. Só a categoria que é destinatária dessa norma pode dizer, não individualmente, mas ela, a categoria, se aquele benefício ou aquela contribuição se aplica ou não se aplica. E, portanto, Excelências, espera, por tudo que já está nos autos, a procedência dessas ações e a concessão de mérito ou, se não for enfrentado o mérito nessa sessão, que se estabeleça uma decisão cautelar até que se examine o mérito. Agradeço a Vossa Excelência. Os doutores Edson Martins Areias, Robson Maia Lima, Luiz Antônio Camargo de Melo e José Imar Loguércio falaram pelas requerentes Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos e todas as outras que foram listadas e representadas por esses advogados. Convido agora a falar pela Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais, o doutor Jamir José Menali, que igualmente terá 5 minutos para a sua manifestação. Vossa Excelência está com a palavra. Sim. Digníssima Presidente, doutora Carmen Lúcia, digníssimo relator, digníssimos ministros que compõem essa corte. Eu venho aqui, em nome da Confederação Nacional, esquecendo a doutora Raquel Dodge, dizer o seguinte. Eu, quando ainda era jovem, saindo da Universidade Católica de Campinas, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, na década de 77, eu li uma escrita de um professor de Direito Constitucional do Largo São Francisco, Dr. Gofredo da Silva Teles.
onde ele falava da legalidade e da legitimidade. Aquilo ali me imbuiu de uma vontade de analisar sempre os aspectos da legalidade e da legitimidade no âmbito da constitucionalidade. Porque naquela época nós vivíamos o AI-5, onde se elegia o presidente da República não pelo voto do povo, mas pelo voto de um colégio eleitoral. Eu estudei e acredito que grande parte dos ministros que hoje compõem essa corte também estudaram sobre a força do Decreto-Lei 477, que transformava os estudantes em subversivos quando eles reuniam mais que 2 estudantes nos pátios. E dentro dessa análise, eu comecei a analisar essa Lei 13.476 do presidente da República, com referência ao fim da compulsoriedade da contribuição sindical. Voltando no artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios que regem a administração pública. Ou seja, o primeiro princípio da legalidade. Essa lei, ela fere não só o artigo 113 do ato das disposições transitórias, como o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000, o artigo 150, acredito que aqui falam sobre o parágrafo 6º do artigo 150, mas o inciso 2º do artigo 150 está sendo, quando dá a opção para que o trabalhador ele faça a opção para recolher ou não, nós estamos criando uma condição diferenciada entre os iguais. São todos os trabalhadores, todos beneficiam das convenções, dos acordos coletivos, é a categoria profissional. Se nós dermos a ele o direito de optar se quer repagar ou não, nós estamos criando condição diferenciada. Além disso, nós estamos também ferindo o artigo 5º, que é o princípio da isonomia, porque se todos os contribuintes estão dentro do mesmo universo, recebem os mesmos benefícios, por que essa diferença? Um pagar e o outro não pagar? Nesse sentido, essa é a ilegalidade do artigo 37. Aí vem a questão da pessoalidade. Esse projeto, o que é um projeto de lei para tramitar em caráter de urgência? Calamidade pública? O Brasil estava em calamidade pública para tramitar um projeto de lei desse sobre regime de urgência? Não. Isso demonstra o interesse pessoal daquele que é o autor do projeto. Não existe a urgência. Mudar a estrutura que já vinha de 70 anos passados, através de um projeto de urgência, a toque de caixa, com votação por maioria simples de um Congresso, hoje sob suspeita da nação, não existia urgência. Então, o interesse pessoal, personalismo, isso aí caracterizado. A questão da publicidade. O ato público tem que ser público, a publicidade tem que ser grande. Não, senhora presidente. Por que não fazer audiências públicas, ouvir a sociedade, ouvir os trabalhadores, ouvir os sindicatos? Não, a publicidade também não foi cumprida. Aí vamos ver a eficiência do artigo 37. Essa lei, ela é eficiente? Senhores ministros, procurem saber dos sindicatos, das entidades de graus maiores. O desemprego em massa são profissionais liberais, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos em laboratório, técnicos em raio-x, todos sendo demitidos porque o sindicato não tem condição de pagar. E isso é um projeto de lei eficiente? Doutor Jamir, peço que Vossa Excelência, por gentileza, conclua, porque o tempo... Não é um projeto de lei eficiente. Por isso, senhores ministros, com o próprio presidente da República na sua manifestação, ele aceita, já estou concluindo, presidente, ele aceita a questão da natureza parafiscal, que esse tribunal decidiu ao longo até o companheiro disse, parafiscal. Se é parafiscal, tem natureza tributária.
a opção, tira essa questão. Eu peço a Vossa Excelência, por gentileza, que conclua. Eu preciso. Em razão de tudo isso, eu peço a Vossas Excelências que, não sendo possível decidir sobre o mérito, que conceda, sim, uma tutela antecipada para que essa lei não venha prejudicar ainda mais o povo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Marcos Antônio Alves Penido, que falará pela Central das Entidades de Servidores Públicos. Vossa Excelência tem até 5 minutos para se pronunciar e está com a palavra. É uma honra, senhora presidente Carmen Lúcia, mineira de Montes Claros. É uma honra, ministros, esse modesto advogado de sindicatos de base de João Pinheiro, Três Marias, Itaúna, estar aqui diante dos ícones da justiça do meu país. É mesmo algo mágico, algo que eu teria que externar para vocês. É como pensamos nós, modestos advogados lá da base. A nossa procuradora também, o meu abraço e o meu orgulho de ver as mulheres em cargos de tão alta relevância, representando todos os brasileiros. Muito obrigado a vocês por isso. Antes de adentrar, eu quero agradecer ao ministro relator, que ainda não proferiu o seu voto, mas que o tempo todo demonstrou altíssima sensibilidade com as questões sindicais, livre de qualquer posicionamento ideológico, político ou partidário, porque a situação de sindicalismo, ela tem que se desvestir desta ideologia. Diante disso, eu vim a buscar aqui, a minha missão aqui, é buscar o equilíbrio nas relações laborais entre os servidores públicos e trabalhadores do meu país, com os seus patrões e gestores públicos, livres de interferência e com possibilidade de custeio das suas ações. Os colegas adiantaram muito bem. As dificuldades foram também relatadas no despacho do nobre relator, o que se passa no sindicalismo, o sindicalismo de base, aquele que está lutando por uma revisão geral anual, que ele ainda nem sabe se tem o direito de obrigar um prefeito a fazê-la. É uma luta, e sem dinheiro não haverá. Não há brasileiro, ou há brasileiros, mas certamente, logicamente, que se dissessem que agora é facultativo o pedágio ou o pagamento de qualquer tributo desse país, eu diria que essa máquina não estaria funcionando aqui hoje. Não haveria possibilidade de custeio da Procuradoria-Geral, do Supremo e nem de qualquer instituição. O povo está triste com tantos corruptos e pessoas que estão avacalhando as nossas instituições. E vem com uma lei, a 13.467, de forma formal e material, abruptamente terminar com 80 anos de sindicalismo, creio eu, coloco isso aqui uma opinião pessoal, por motivações meramente ideológicas, sem pensar no equilíbrio, no Estado democrático de direito que eles deveriam defender, sem pensar. E tiram do cenário, se isso aqui é um sindicato, essa caneta, agora sindicato é papel, é outra coisa. Foi substituído por comissões, nos artigos 510-A a D. Comissões que não têm custeio, mas que têm custas para ela nascer, para ela existir, para ela se eleger, para ela se gerir. Elas substituirão os sindicatos que estão à míngua e que vão quebrar. Que estão quebrando, não vão. Mudemos o verbo. Já estão quebrando. Eu mesmo já fui demitido de algumas assessorias que eu dava. Faço ideia quantos advogados e trabalhadores de entidades sindicais estarão desempregados e quanto poder técnico perderão servidores públicos municipais, principalmente desse país. Perderão condição de luta. As inconstitucionalidades que nós apontamos são 7 teses de inconstitucionalidades, 2 formais, uma é mista e outras 6 materiais. Absurdamente, esta lei inverteu o poder estatal de tributar, retirou o poder estatal, a força de tributar,
Que Estado é esse? Que agora quem tributa é o contribuinte. Me deem, então, por favor, o direito de escolher o tributo que eu vou pagar, porque eu quero ver esse país funcionar. Porque o sindicato é uma entidade parafiscal. O tributo não foi extinguido, foi colocado um direito de opção ao contribuinte. Isso é grave, porque se isso acontece em outros tributos nesse país, eu quero ver o país funcionar. É só isso que eu gostaria de dizer aqui nessa tribuna de honra. Eu queria ver essa máquina pesada brasileira funcionar, porque o sindicato, ou o sindicalismo, foi a única instituição do país com preconceito derrubada por esta lei. E aqui eu venho implorar que a sensibilidade, porque sentença vem de sentimento, entre no coração de vossas excelências e que vocês salvem o sindicalismo, não o ideológico, político, partidário, mas o sindicalismo do equilíbrio do Estado Democrático de Direito. É o que eu peço. E peço que julguem, pelo menos a liminar, e que modulem, eu tenho certeza da vitória, para que o tributo de 2018 possa ser cobrado subsequentemente à decisão. Muito obrigado e desculpe por avançar o prazo um pouquinho. Sem problema. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Luiz Antônio Almeida Cortinzo para se manifestar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidades. Vossa Excelência também tem até 5 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Perfeitamente. Obrigado, Excelência. Senhores ministros, o tempo é curto, de modo que eu peço escusas a não cumprimentá-los nominalmente. Excelência, faço minhas as palavras dos nobres colegas que apresentaram suas razões com relação à ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei 13.467. Sobretudo, o que nos veio a chegar a este Suprema Corte é a inconstitucionalidade da forma como a lei foi proposta e aprovada. Este é o cerne da nossa discussão, da qual foi proposta pela confederação a que represento. A Constituição Federal estabelece de maneira claríssima que, para alterar a critério tributário, necessário se faz que seja editada uma lei complementar. E, para isso, existem requisitos próprios e composição de votação especial para poder aprovar a lei complementar. De modo que a Lei 13.467 não foi feita desta forma, apresentando, então, de forma flagrante, violação à Constituição. E, para me pautar, não só com base à própria Constituição Federal da República, venho lembrar a teor da súmula vinculante de número 40, que trata da contribuição assistencial, e nela se passa pela contribuição compulsória, que é o imposto sindical, na qual esta Suprema Corte, com exceção ao nobre ministro relator Edson Fachin e ao ministro Alexandre de Moraes, foram aqueles que aprovaram a propositura da súmula vinculante de número 40, reconhecendo a contribuição sindical compulsória como um tributo e, para tanto, necessário se faz que a sua alteração seja por meio de lei complementar. Portanto, Excelência, já finalizando e sem aproveitar de todo o meu tempo, o que nos trouxe ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, é apontar a ilegalidade e violação da Constituição na edição da Lei Ordinária 13.467, que deveria ser complementar. Não assim sendo, essa lei encontra-se eivada de vício na sua própria origem. Obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Pela autora da ação declaratória de constitucionalidade, portanto, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, falará o doutor Gustavo Bienenboim, e como autora, e tendo apenas um advogado, terá 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, senhora secretária, colegas advogados, estudantes. O que traz a ABERT à tribuna e a motivou a propositura de uma ação declaratória de constitucionalidade foi a percepção de que
todos os que acorreram ao tribunal sustentavam a inconstitucionalidade de dispositivos votados em ambas as casas legislativas, sancionados pelo presidente da República e que, ao nosso ver, de nenhuma forma agridem a Constituição Federal. Nesse sentido, a ABERT corrobora os doutos argumentos contidos na manifestação da Advocacia Geral da União, pela sempre competente ministra Grace Mendonça, e no parecer brilhantíssimo da doutora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Esses dispositivos, alterados pela Lei 13.467 de 2017, no seu artigo 1º, são os artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, que modificaram a contribuição sindical mencionada na parte final do artigo 8º, inciso 4º da Constituição da República. Esse dispositivo prevê, na sua primeira parte, a existência de uma contribuição confederativa que é da competência das Assembleias Gerais dos sindicatos e que continua a existir, cobrável nos termos da súmula vinculante número 40 desse Supremo Tribunal Federal, dos filiados dos sindicatos. Uma fonte de receita distinta e que continua sendo cobrada, assim como inúmeras outras fontes de receitas dos sindicatos. A parte que aqui interessa no julgamento dessas ações é a parte final do dispositivo. Quer dizer, a Assembleia Geral fixará a contribuição, que, se tratando de contribuição de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Claramente, em primeiro lugar, o Constituinte não faz uma definição estrita de nenhuma natureza, tributária ou não tributária, para a contribuição sindical. E aqui começo a rebater os argumentos veiculados nas diversas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam de uma suposta inconstitucionalidade formal. Uma primeira ordem de argumentos acena com a necessidade de uma emenda à Constituição. Ora, o Constituinte aqui não preconcebeu um modelo específico de contribuição para custeio das entidades sindicais. Ao contrário, não há uma tipicidade tributária fechada estipulada pelo Constituinte. Não há sequer a obrigatoriedade da instituição de uma contribuição nos moldes de uma contribuição para fiscal, tal como previsto no artigo 149 da Constituição, que estabelece ali as contribuições sociais de competência da União de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias econômicas e profissionais. Ao contrário, esta é uma matéria típica sujeita à discricionariedade legislativa, ou como preferem os portugueses, à liberdade de conformação do legislador. Por um atavismo constitucional, talvez, deixou-se isso aberto e a CLT, de anos idos, fez uma opção pela disciplina de uma contribuição aos sindicatos instituída como tributo, como uma contribuição para fiscal, evidentemente sendo tributo de natureza compulsória e cobrada de todos os trabalhadores e membros de categorias econômicas, sejam eles sindicalizados ou não. Mas isso, evidentemente, era uma opção legislativa que foi considerada legítima sob a égide da Constituição de 1988, mas em que, em nenhuma hipótese, pode ser considerada uma situação constitucionalizada a ponto de a sua reversão exigir uma emenda constitucional. A segunda ordem de argumentos, no sentido da inconstitucionalidade formal, argumentos absolutamente improcedentes com a devida vênia, acena com a necessidade do tratamento da matéria por lei complementar. E aqui se argumenta com o artigo 146, incisos 2 e 3 da Constituição, que fala na exigência de lei complementar para tratar de normas gerais de matéria tributária e em relação a impostos, a definição das suas hipóteses de incidência, bases de cálculo, etc.
Ora, é jurisprudência pacífica desse Supremo Tribunal Federal que, no que se refere às contribuições para fiscais, no caso, as contribuições do interesse das categorias econômicas e profissionais, não se aplica a exigência de lei complementar. E aqui menciono, apenas a título de exemplo, a DIN 2522, relatoria do ministro Eros Grau, no qual se discutiu a legitimidade constitucional de uma norma do Estatuto da Advocacia, que é uma lei ordinária, que afastou a cobrança compulsória da contribuição sindical dos advogados e o que se alegava naquela ADIM era justamente a inconstitucionalidade formal por não observância de uma suposta reserva de lei complementar. E a resposta uníssona da Suprema Corte foi no sentido de que inexiste reserva de lei complementar no que se refere à instituição ou à extinção de tributos, pelo menos no que se refere a tributos sem designação constitucional expressa, como é o caso das contribuições para fiscais de interesse das categorias econômicas e profissionais. Posteriormente, na ADIM número 4.697, de relatoria do eminente ministro Edson Fachin, a mesma questão foi colocada, uma lei ordinária que instituíra a obrigatoriedade de contribuições para os conselhos profissionais. E ali, Sua Excelência, de maneira inequívoca e cristalina, assentou: o entendimento iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais, nos termos do artigo 149 da Constituição. Não há violação à reserva de lei complementar, portanto, é dispensável a forma de lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico de interesse das categorias profissionais. Ora, se elas podem, por decisão política do legislador, serem instituídas e com um fundamento na lei ordinária cobradas por lei ordinária, podem ser igualmente extintas. O que fez o legislador da reforma trabalhista, que resultou nessa Lei 13.467 de 2017? Desnaturou o caráter de contribuição social da contribuição sindical, tornando a sua cobrança dependente da prévia e expressa anuência do membro da categoria profissional ou econômica, ou seja, uma extinção do caráter tributário e, consequentemente, do caráter compulsório, obrigatório do desconto, fazendo com que a participação dos trabalhadores e dos membros de categorias econômicas nas entidades sindicais dependa, como corolário lógico da liberdade de sindicalização, de permanência no sindicato, de permanência como sindicalizado, e da liberdade de não se sindicalizar, a garantia de que também a contribuição para os sindicatos é uma contribuição voluntária. Terceiro ponto de inconstitucionalidade formal, e aqui concluo a parte de formalidades constitucionais, para em seguida abordar os argumentos relativos a uma suposta inconstitucionalidade material. Alegam algumas das autoras das ADIMs que haveria violação ao artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que é aquele a exigir lei específica para a instituição de isenções, renúncias de receita, etc. Todos sabemos o sentido finalístico dessa norma constitucional, que é de evitar as chamadas caudas legislativas. Alguns chamam de contrabandos legislativos, que são normas inseridas no procedimento legislativo de um determinado projeto de lei, sobre matéria que nada tem a ver com aquilo, como uma forma de burla à efetiva deliberação democrática no parlamento. Evidentemente, não é disso que aqui se trata. Era do espírito da reforma trabalhista, com todo respeito àqueles que discordam dele no plano político, era do espírito dessa reforma e era algo consentâneo com esse sentido ideológico da reforma, a transformação da contribuição sindical compulsória numa espécie de doação de natureza pecuniária, voluntária, portanto, por parte de membros da categoria profissional e da categoria econômica. Esta matéria, Excelências, também foi enfrentada na jurisprudência da Suprema Corte. Na já mencionada ADIM 2522, se discutiu a constitucionalidade daquela norma
que dispensava os advogados da contribuição sindical compulsória, também sob o prisma da ausência de uma lei específica. E ali, o que o tribunal decidiu foi que inexistia inconstitucionalidade formal, porque inexistia fraude ao processo legislativo. O devido processo legislativo foi observado porque o ponto em questão se relacionava perfeitamente com a matéria macro tratada no projeto de lei, o que aqui, evidentemente, se aplica. A isenção, naquele caso, disse o tribunal, a isenção tributária concedida aos advogados no bojo do Estatuto da Advocacia não é oportunista nem desvinculada da matéria regulada pelo conjunto da lei. No mesmo sentido, o julgamento da ANDIM 4033, em que se discutia a dispensa concedida a microempresas e empresas de pequeno porte, pelo artigo 13, parágrafo 3º da Lei Complementar 123, de 2006, quanto ao pagamento de contribuições instituídas pela União, e a conclusão do tribunal foi também no sentido da inexistência de qualquer inconstitucionalidade formal. Passo agora, senhores ministros, senhoras ministras, a parte final da sustentação para afastar as alegações relativas à inconstitucionalidade material dessa providência legislativa. E aqui tomo o melhor da minha honestidade intelectual, que se define como tentar entender o argumento contraposto na sua melhor versão possível, que é a de que haveria uma subversão do sistema sindical traçado na Constituição de 1988 pela ideia da unicidade sindical e da representatividade sindical ampla de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. Aqui o argumento teria que ver com uma espécie de subversão das fontes de receita que deveriam ser obrigatórias como condição de subsistência dos sindicatos. Embora a matéria envolva, evidentemente, aspectos fáticos, o que não é algo absolutamente subtraído ao conhecimento dessa Suprema Corte, eu me permito tecer algumas considerações a respeito desse tema. Não é correta a afirmação de que as entidades sindicais brasileiras se encontrarão desprovidas de fontes de receita e não poderão exercer de maneira competente as suas atividades. Em primeiro lugar, porque, como já mencionei, a contribuição confederativa é subdividida entre sindicatos, federações e confederações e continua a existir por deliberação da Assembleia Geral dos Sindicatos. Em segundo lugar, porque existem outras formas de cobrança de contribuições que os sindicatos são aptos a instituir para os seus associados. Em terceiro lugar, porque a própria reforma trabalhista, no que se refere especificamente à representação judicial de interesse dos trabalhadores, cuidou de instituir, por exemplo, os honorários de sucumbência como um mecanismo de criação de incentivos à atuação de advogados em defesa dos interesses do sindicato. E, finalmente, porque a contribuição compulsória como um tributo, como contribuição para a fiscal do artigo 149 da Constituição, deixou de existir por uma decisão política, e, a nosso ver, legítima do legislador. Mas a contribuição facultativa subsiste. Subsiste a possibilidade de os sindicatos se fortalecerem quando atuantes, quando competentes, quando demonstrarem a atuação no melhor interesse dos seus representados, tanto trabalhadores como membros de atividade de algumas categorias econômicas. O que se operou aqui foi uma decisão política num processo de transição de um modelo corporativista que se baseava, como parte do custeio dos sindicatos, na ideia da tributação geral e restrita, para um modelo idealmente meritocrático, em que os sindicatos que lograrem alcançar maior representatividade em relação às suas categorias conseguirão sobreviver, e os que não lograrem essa representatividade serão naturalmente substituídos ou extintos. Dessa forma, senhora presidente, a ABERT pede vênia, apresentando essas razões, para sustentar a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados nas ADINs e pedir que o Supremo declare essa constitucionalidade com eficácia erga omnes e efeito vinculante para todo o Poder Judiciário brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência, senhores ministros. Suspendo a sessão por
20 minutos, vou pedir que hoje nós temos uma pequena diminuição, porque há ainda 7 sustentações orais, antes que eu possa devolver a palavra ao eminente relator. Então, gostaria que nós hoje tivéssemos um intervalo, não no período regimental, mas às 16h26 voltaríamos. Muito obrigada. Está suspensa a sessão.